E aí, galera, sejam todos bem-vindos a uma aula de exercício. Hoje a gente vai trabalhar na página 32, no exercício 13, ok? Então, vamos ler comigo lá a página 32, exercício 13. Suponha que, durante certo período do ano, a temperatura T em graus Celsius na superfície de um lago possa ser descrita pela função. Então, ele dá a função aqui agora, f de T é igual a 21 menos 4 cosseno de π 12avos vezes esse tempo. Sendo o tempo em horas medido a partir das 6 horas da manhã. Então, é 6 horas da manhã que ele começa a medir. Ok? Então, a gente tem assim, a pergunta no item A. Qual a variação de temperatura em um período de 24 horas? Então, ele está perguntando no período de 24 horas. Ok? Lembra, pessoal, que a função cosseno, ela obedece uma oscilação assim, ó. Lembra? A gente estudou isso lá. Tá aqui nas outras páginas 30 e 31. Você pode observar ali, ó. Tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, o eixo Y. E aí, a gente vai ter aqui, bem aqui no meio, o eixo X. Então, a gente começa aqui, ó, dessa parte aqui. E ele vai fazendo essa oscilação. Então, a gente vai ter sempre dois intervalos para avaliar. Um que vai ser menor e o outro que vai ser maior. Ele vai sempre oscilar dessa forma por ser esse tipo de funçãozinha aqui, ok? Então, vamos substituir agora aqui na função, primeiro, então, em relação ao f de 24, ok? Então, vamos lá. F de 24 é igual a 21 menos 4 cosseno de π 12avos vezes 24. E ele quer que essa F aqui, ele seja nesse período. Ele quer saber qual que vai ser, então, essa temperatura, essa oscilação de temperatura. Opa! Então, vamos ter lá. Então, a nossa F de 24 vai ser 21, né? Menos 4 vezes o cosseno, aqui, ó, vai ficar 24 dividido por 12, dá 2. Então, o cosseno de 2π. É isso que ele tem aqui. Então, o primeiro que ele vai ter, ó, de 24, vai ser 21 menos o... Quanto que é o cosseno de 2π? Vamos avaliar aqui, ó, no nosso círculozinho aqui. O cosseno, ele é esse eixo X. Lembra que a gente já estudou isso algumas vezes? Que o cosseno é o eixo X. Então, a gente tem aqui, ó, o cosseno é esse aqui. Então, é essa linha aqui que é o meu cosseno. Tá certo? Então, ele varia de 1, aqui, ó, desse ponto 1, aqui é 0, e aqui é o ponto menos 1. Se eu tô saindo daqui do 0 graus, que coincide com o 2π, eu ando aqui tudo e chego aqui de novo, quanto que eu andei no total? Quanto que esse ponto vale? 1. Então, o cosseno de 2π vale 1. Então, você coloca 1 aqui. Então, agora vamos continuar nosso exercício. Então, fica a f de 24 vai ser igual a 21 menos 4. A f de 24 vai ser igual a 23 graus. Então, a gente tem uma relação em que ele está variando no máximo aqui 23 graus. Só que também tem a situação em que ele oscila aqui agora, nessa situação aqui, ó. Aqui, ó, gente, ó. Aqui vale 1, lembra? E aí, aqui você vai fazendo oscilação. Então, a gente vai agora também achar no sentido de meio período. Se um período inteiro é de 24 horas, meio período vai ser o valor de cosseno de 180 graus. Então, é isso que a gente vai substituir agora. Então, a gente vai ter a F do meio período, que é 12 horas,
né? É igual a 21 menos 4 cosseno de π sobre 12 vezes 12, que é o meu tempo agora, que é o meio período. Antes eu tinha um período inteiro de 24 horas, agora eu tenho que avaliar o meio período de 12 horas. Então, a f de 12 vai ser igual a 21 menos 4 vezes o cosseno. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes π, π. Por isso que eu falei do cosseno de π. Quanto que vai valer o cosseno de π? Ó, eu tô aqui no cosseno. Quanto que é o cosseno do π? Aqui é π. É menos 1. Então, a f de 12 é igual a 21 menos 4 vezes menos 1. E, gente, aqui eu, em vez de diminuir, somei. Então, vai dar 21 mais 4, que é igual a 25 graus. Então, aqui deu 25 graus. Vocês me perdoem a minha falha aqui, tá certo? F de 24 é igual a 17 graus aqui. Agora sim. Sei lá o que eu fiz. Deu um tchutchu. Pessoal, então, ó, os dois intervalos que eu tenho das minhas duas temperaturas, assim, ó, vai ser 17 graus Celsius e 25 graus Celsius. E essa é a resposta do nosso exercício. Viu que bonitinho? A gente trabalhar aqui, tranquilo, né? Agora, esse é o nosso item A. Agora, a gente vai fazer o item B. Ah, eu acho que eu li o item B, por isso que eu coloquei 23 aqui, na hora que eu tava lendo o exercício. Então, vamos fazer aqui agora o item B. Então, página, vamos puxar aqui, página 32, exercício 13, agora o item B. Então, vamos lá. O item B. A que horas do dia a temperatura atingirá 23 graus? Então, é isso que ele está perguntando. Em que horas a temperatura será igual a 23 graus? É isso que ele está perguntando. Muito bem. Então, o que eu sei aqui, ó? Eu sei que a minha F de T, ela é igual, que tá lá no enunciado, a 21 menos 4 cosseno de π 12avos vezes o T. Ele quer que isso aqui seja igual a quanto? A 23. Então, ele quer que essa função aqui em relação ao tempo, na minha temperatura, vou colocar em letra maiúscula, eu botei minúsculo aparecendo que é um de tempo, né? Mas é de temperatura aqui, ó, fazer uma letra grandona, de temperatura. Ele quer que isso aqui, que essa função que fala a temperatura em relação ao tempo, seja igual a 23. Então, eu vou igualar isso aqui é igual a 23, certo? Então, eu vou só igualar aqui a 23. Isso tem que ser igual a 23. E aqui, agora, eu vou trabalhar isso aqui. Então, vamos lá. O 21, eu vou passar pro lado de cá. Então, vai ficar menos 4 cosseno de π 12avos de T é igual a 23 menos 21. Percebe? O 21 estava desse lado positivo, agora ele passou para o outro lado negativo. Então, a gente tem aqui agora, menos 4 cosseno de π 12avos vezes o T é igual a 2. Agora, o 4 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar cosseno de π 12avos em relação ao tempo vai ser 2 dividido por menos 4. O cosseno de π 12avos de T vai ser igual a menos 1 meio. Eu divido esse por 2 e divido esse por 2, eu tenho menos 1 meio. Aonde que o cosseno é menos meio? Vamos relembrar aqui agora? Então, olha só. A gente tem o nosso círculo aqui, né? Esses que a gente chama de ciclo trigonométrico, que a gente pode dar várias voltas nessa situação aqui. Então, a gente vai olhar esse eixo aqui, ó. Esse aqui, que ele é o do cosseno. Lembra disso?
o cosseno aqui do ângulo alfa que eu quero avaliar. Porque, na verdade, eu quero encontrar quanto que vale esse alfa. Que aqui, ó, é cosseno alfa é igual a menos meio. É isso? Ó, ele tá falando, eu quero encontrar esse alfa. É isso que eu quero. Porque aqui é cosseno alfa é igual a menos meio. Então, olhando aqui, ó. Na nossa tabelinha, a gente lembra daquela tabelinha? A gente tem assim. Olha lá. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Estão lembrados? Daí fica seno e cosseno. Lembram disso? E a tangente. Também. A gente já viu que aqui é... Vamos lá para o nosso decorebinha? Tem musiquinha, tem várias coisas. Você pode usar o jeito que você aprendeu. Eu gosto de usar a frasezinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, com raiz menos 1. Então, todo mundo aqui tem raiz quadrada. Nossa, aqui ficou ilegível, né? Mas vocês sabem que é 2. Esse dividido por esse vai ficar raiz de 3 sobre 3. Esse dividido por esse fica 1. E esse dividido por esse fica raiz de 3. Ok? Então, aonde que o cosseno é meio? O cosseno é meio em 60 graus. Então, aqui, ó. Colocar aqui é os 60 graus. Ok? A gente tem aqui agora essa situação. Ele vale meio, ó. Então, se você rebater esse valor aqui, você sabe que aqui ele vale meio. Só que o que a gente achou é que vale menos meio. Então, aonde que ela vai valer menos meio? Olha, o cosseno positivo aqui no primeiro quadrante e no quarto quadrante. E ele é negativo aqui no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então, ó, o ângulo correspondente aqui no segundo quadrante é 120 graus. E o outro ângulo correspondente aqui no terceiro quadrante vai ser 240 graus. Eu fui aqui, ó, eu peguei 180 menos 60, deu 120, e aqui eu botei 180 mais 60. Então, são os dois ângulos. Então, aqui agora, ó, eu sei que esse alfa aqui, que é isso aqui, ó. Vou escrever aqui. Π 12avos de t, ele tem que ser igual a 120 graus. É o primeiro, né? Que a gente viu aqui, ó. Primeiro. Tá vendo? Primeiro é 120 graus, que é onde ele vai ser negativo, ó. Eu rebatendo aqui, são os dois sinais onde ele é negativo. Certo? Então, eu vou transformar agora os 120 graus para algum valor em π. Π dividido por alguma coisa que eu não sei. Vou colocar aqui um valor desconhecido. Como que eu transformo os 120 graus em relação a π? Vamos fazer a nossa regrinha de 3? Então, vamos lá. 180 graus está para π. 120 graus está o valor que eu quero descobrir, que eu vou chamar x. Então, vou multiplicar agora aqui cruzado. Esse daqui, eu vou multiplicar por esse e esse por esse. Então, vai ficar 180x é igual a 120 π. Agora, fica x é igual a 120 π dividido por 180. O zero com zero eu posso cortar. Então, ó, x vai ser igual a 12, 18 avos π, aqui em cima. O 12 e o 18, eu sei que ele tem na tabela do 6. Então, eu vou simplificar aqui em cima, dividir por 6 e vou dividir por 6. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, observe aqui, ó. Eu achei que é 2/3 de π. Ou, perdão, 2/3 de π. Então, aqui a gente vai substituir aqui agora. É igual a 2/3 de π. Foi o que eu achei. 120 equivale a 2/3 de π. Então, continuando aqui agora.
Eu vou pegar esse 12 e vou passar multiplicando. E esse π que tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Ó. Então, vai ficar 12 vezes 2π sobre 3π. O π com π eu corto. E aqui eu também posso simplificar, ou faço a conta. 12 vezes 2 é 24. 24 dividido por 3, t é igual a 8. Mas veja, ele disse que eles começam a fazer a medição às 6 horas da manhã. Então, 6 horas mais o 8 que eu achei, então vai ficar 6 mais 8, 6 horas mais 8 vai dar 14 horas. Então, esse é o primeiro horário, 14 horas, bem em ponto. Agora, eu vi só em relação ao 120. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa agora para o ângulo 240, tá vendo? Eu tinha feito para o 120, agora eu tenho que fazer também para o 240. Então, vamos pegar todo mundo que tá aqui, ó, e vou anotar aqui ao lado, pra gente poder fazer bem certinho. Então, vamos lá. Eu tenho, aqui, ó, π 12avos vezes t é igual agora a 240. Eu tenho que transformar o 240 em relação ao π. Então, a gente vai fazer a regrinha de 3. 180 está para π, assim como 240 está para x. Vou fazer a minha multiplicação cruzada. Olha lá, ó. Esse vezes esse, tá certo? Vai ficar 180x é igual a 240π. Fechou? X vai ser igual a 240π dividido por 180. Agora, eu posso cortar tudo aqui. Então, vai ficar x é igual a 24π 18avos. Mas, olha, o 24 e o 18 estão na tabuada do 6. Então, eu posso aqui, ó, dividir por 6 e dividir aqui por 6. Então, vai ficar x é igual a 24 dividido por 6, 4. 18 dividido por 6, 3. Então, eu tenho aqui, ó, que π 12avos vezes o t, ele tem que ser igual a 4/3 de π. Então, agora, eu vou passar o 12 multiplicando, olha lá, ó. 12 vezes 4π sobre 3, e esse π agora eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 48, vou deixar aqui já o resultado, por 3 e o π. Corta. Se você dividir 48 por 3, vai dar 16. Só que eles começam a medir a temperatura às 6 horas. Então, 6 horas mais 16 vai dar 22 horas. Então, os dois horários que nós achamos aqui, ó, foram 14 horas e 22 horas. Então, é a nossa resposta total, é 14 horas e 22 horas. Pessoal, fizemos então o exercício 13, ok? Se tiverem dúvida, encaminha para mim que a gente vai trabalhar com elas. Agora, nós vamos fazer o exercício 14. Vamos lá para o exercício 14? Então, página 32, exercício 14. Então, vamos lá para a leitura. Essa é uma questão a que a gente fez anterior foi da Federal, tá? Daqui do Paraná. Agora vai ser da Unifesp São Paulo. A função dt, então ele deu uma função, dt é igual a 12 mais 1,6 vezes o cosseno,
Tá vendo aqui? De π, que tá dividido por 180, e ele multiplica t mais 10. Essa é a nossa função. Tá aqui, bonitinho. Muito bem. Essa função fornece uma aproximação da duração do dia, a diferença em horas entre o horário do pôr do sol e o horário do nascer do sol, em uma cidade do sul do país, no dia T de 2010. A variável inteira T, que representa o dia, varia de 1 a 365, sendo T1 correspondente ao primeiro dia de janeiro e T365 correspondente ao 31 de dezembro. O argumento, que é o ângulo da função cosseno, é medido em radianos. Com base nessa função, determine. No item a duração do dia 19/2, expressando o resultado em horas e minutos. Nesse caso, quanto que vai ser o nosso tempo? Eu tenho o nosso tempo, que ele está informando que é dia 19 de fevereiro, lá de 2010, tá bom? Então, ó, janeiro tem 31 dias, mais os 19 dias de fevereiro, aqui em janeiro, mais 19 dias de fevereiro que ele está perguntando, vai dar 9 mais 1, 10, vai 1, 50. Então, o nosso T vale 50. Então, no lugar do T, eu substituo quem? 50. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, beleza? Então, vamos lá, fazendo aqui as continhas. Então, vai ficar D de 50 é igual a 12 mais 1,6 vezes o cosseno de π 180 de 50 mais 10. E assim a gente tem a nossa funçãozinha aqui, completinha. Muito bem, então vamos continuar. Vai ficar D de 50 vai ser igual a 12 mais 1,6 vezes o cosseno de π sobre 180 e aqui vezes 60, certo? Então, a gente pode agora simplificar. 0 com 0 e o 6 com 18. Lembra? O 6, o 18, ele é um número divisível por 6. Então, eu vou dividir 6 por 6, eu vou dividir 18 por 6 aqui, ó. Se eu posso simplificar. Então, eu vou ter aqui o D de 50 é igual a 12 mais 1,6 vezes o cosseno de π. 6 dividido por 6 dá 1. E o 18 dividido por 6 vai dar 3. Certo? Então, aqui a gente tem o cosseno de π terços. Pessoal, quanto que vale o cosseno de π terços ou de π sobre 3? Quanto que é esse valor aqui? Então, vamos aqui relembrar? Π é igual a quanto? 180 graus. Então, o cosseno de π dividido por 3 aqui vai ser cosseno, certo? De 180 graus dividido por 3. Isso vai ser cosseno de 60 graus. Ó, 180 dividido por 3 é 60. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Lembra que a gente tem a nossa tabelinha? Eu fiz essa tabelinha antes. Aqui, ó, logo lá no comecinho. A gente tinha aqui, ó, a nossa tabelinha. O cosseno de 60 graus vale meio. Então, é esse valor que eu vou usar aqui agora. Então, vamos lá. D de 50 é igual a 12 mais 1,6 vezes o cosseno de 60 graus, porque isso aqui é igual a 60 graus, é meio. Então, D de 50 é igual a 12 mais... Aqui, ó, vai ficar 1,6, porque 1,6 vezes 1 dá 1,6 dividido por 2, ok? Então, a gente agora vai fazer aqui.
vai ser 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 12, 24. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1,6, 1,6. Então, a gente tem aqui, ó, o D de 50 é igual a 25,6 dividido por 2. Vamos fazer essa continha aqui. 25,6 dividido por 2, tem uma casa decimal aqui, você coloca um zero. E aí, com isso, você corta a vírgula. Eu vou pegar o 25, porque daí dá para dividir por 20, que vai dar 1, correto? Então, aqui fica 20, sobra 5. Agora, eu vou baixar o 6. Então, vou multiplicar por... Se eu multiplicar por 3, vai ficar 60. Então, eu vou multiplicar por 2, que vai dar 40. Sobra 16. Aí, você coloca aqui, então, agora, uma vírgula aqui, o zero aqui. E aí, vai ficar... Essa parte aqui, ó, você já tem a quantidade de horas bem certinho. Então, a gente vai ter aqui, ó, 12 horas. Agora, eu tenho que pegar esse daqui, esse 16 que sobrou aqui, eu vou dividir agora por 20 para saber em relação aos minutos, ok? Então, vamos lá. E se você multiplicar aqui por 0,8 aqui de minutos, né? Então, só para você saber que vai dar 160 final no zero. Então, aqui ficou 0,8 de hora. Eu falei minuto, né? De hora. Eu quero saber o quanto que isso aqui se refere em minutos. Vamos ver lá? Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 0,8 de hora, que é o que eu tenho, vai valer quantos minutos? Que é o que eu quero saber. Então, agora eu vou multiplicar em x aqui. Então, vamos lá, vai ficar 1 hora vezes x, x. Porque o hora com hora dá para cortar aqui já direto. Então, 1 vezes x, x. E 0,8 vezes os 60 minutos. Aí, eu vou ter a resposta em minutos que eu quero. Então, x vai ser igual... 0,8 vezes 60 vai dar 48 minutos. Então, a minha resposta do D50, no tempo, né? 50, é 12 horas e 48 minutos. Viu que exercício bem trabalhadinho, bem bonitinho? Eu creio que você consiga fazer. Tô fazendo junto aqui com você para você entender tudo, ok? Agora, a gente vai fazer... Esse aqui é o item A. Agora, a gente vai fazer o item B. Vamos lá? Fazendo o item B. Pra gente terminar aqui essa parte do exercício. 14, item B. Então, a gente sabe que o D de T é igual àquela funçãozinha que a gente usou no item A. É o mesmo exercício, né? 12 mais 1,6, que multiplica o cosseno de π 180 de t mais 10. Então, agora a gente vai ler o item B. Em quantos dias do ano de 2010 a duração do dia naquela cidade foi menor ou igual a 12 horas? Então, a duração do dia foi menor ou igual a 12 horas, a gente vai ver aqui agora o que vai dar o resultado. Então, eu sei que eu quero que essa duração do dia aqui, em relação ao tempo, seja de 12. Então, agora a gente vai fazer assim. Ele tá dizendo que ele quer saber em quantos dias do ano, quanto tempo, né? O T, que são os dias, que corresponde de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ele teve, a duração foi menor ou igual a 12. Menor ou igual a 12. Então, isso aqui, ele quer fazer isso aqui, ó. Essa duração aqui, ó, isso aqui tudo, ele tem que ser menor ou igual a 12.
Então, a gente vai avaliar isso aqui agora. Então, vamos lá? Eu vou ter 1,6 vezes o cosseno de π 180, t mais 10, menor ou igual a 12 menos 12, tá certo? Porque o 12 estava somando, passou diminuindo. Olha lá. Então, vai ficar... Esse aqui agora, eu vou passar dividindo esse resultado. Então, vai ficar cosseno de π. Opa! Ai, que bonitinho! Uma cerveja fedidinho. Pronto. 180, t mais 10, daí menor ou igual a 0 dividido por 1,6. Só que 0 dividido por 1,6, isso aqui vai dar 0. Tá vendo? Então, eu tenho cosseno de π de t mais 10 menor ou igual a 0. Aonde que o cosseno, eu vou primeiro achar o sinal de igualdade, tá bom? Aonde que o cosseno é igual a 0? Olha lá, vamos olhar aqui, ó. Eu tô olhando no cosseno, gente, não esqueçam disso. O cosseno é essa linha aqui, ó. Vou botar mais vermelhinho em cima só para ficar mais fácil a visualização. Então, ó, o cosseno é 0 bem aqui, ó. Aqui ele é 1 e aqui ele é menos 1. Então, ele é 1 no 0 graus e no 360 graus. Ele é menos 1 no 180 graus, porque é essa linha que eu tô olhando. Agora, daqui até aqui é o 90 graus. Quando eu pego 90 graus e rebato aqui, ó, deu 0. Quando eu pego aqui, ó, desse aqui, ó, também dá 0. Então, 270 graus. Então, é isso. Então, eu vou pegar aqui agora que o cosseno de alfa, ele é igual a 0. Então, o meu alfa, ele vale 90 graus e o alfa vale 270 graus. Então, eu vou pegar toda essa situação aqui e vou igualar a 90. No caso, a π meios, lembra? Esse aqui é π dividido por 2, porque 180 é π. Esse aqui, ó, é 3π dividido por 2. Então, aqui esse 3π dividido por 2. Então, vamos fazer aqui as contas aqui para ficar mais fácil aqui, ó. Então, vamos lá. Só pra gente não confundir. Então, vai ficar π 180, t mais 10 é igual a π meios. Ó, vou passar o 180 multiplicando. Como ele tá dividindo tudo aqui, ó, que aqui tá sobre 1 vezes 180 e 180, ele vai ficar 180 aqui, eu posso passar ele multiplicando. Vai ficar π, t mais 10 é igual a 180 π dividido por 2. O π eu vou passar agora dividindo. Então, vai ficar t mais 10 é igual. 180 dividido por 2 é 90 π. Dividido por π, que ele tá multiplicando, passou dividindo, posso cortar. Então, t é igual mais 10, que é mais, é igual a 90. T é igual a 90 menos 10, t é igual a 80. Fechou? Agora, eu vou fazer ele com o 270. 270 é 3π sobre 2, 3 meios de π. Então, vamos lá, fazendo a continha aqui. Então, π 180 multiplica t mais 10 é igual a 3π meios, ok? Só lembrar que tem os 80 aqui pra gente guardar. Vou passar esse multiplicando, esse dividindo. Então, t mais 10 é igual a 3 vezes 180 π sobre 2 sobre π. Π com π corta. 180 dividido por 2, isso aqui, ó, vai dar igual a 90. Então, fica t mais 10 é igual a 3 vezes 9. Então, t mais 10 é igual a 270. Então, aqui, o t é igual a 260. Fechou? Então, aqui vai ser, ó, a diferença desses dois intervalos. Ó, vamos avaliar aqui, ó. Eu quero que ele seja menor ou igual a 12. Então, eu tenho um intervalo aqui, ó, ele tem que ser, o tempo tem que estar entre 80 dias e 260 dias. Então, a gente vai fazer 260 menos 80, ó, a emprestão fica 8, e aqui
fica 1. Então, são 180 dias. Fechou? Terminamos. Agora, a gente tem os outros exercícios lá da página, que é o esboço dos gráficos. Esse aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Fica mais fácil do que eu ficar fazendo. Olha lá, ó. É isso aqui a nossa situação. Ah, isso aqui são as minhas anotações. Fica aqui, a gente sempre trabalha assim, eu sempre olho, dou uma verificada. Então, vamos lá. Ó, aqui, o seno aqui é 0 e aqui é 0. Por quê? Porque esse ângulo é 0. O seno de 0 vai ser 0. Seno de 2 vezes o seno de 0 é 0. O seno de meio é 1. Gente, olhem todos os esqueminhas aqui das páginas anteriores e você tem aqui, ó, a sua tabelinha. Essa tabelinha aqui você pode encontrar até na internet. Olha aqui, ó, o seno e o cosseno. Seno de 90 graus vale 1. Tá vendo? Então, a gente vai olhando as tabelinhas. Se você não sabe fazer na hora que é agilidade. Então, a gente vai ter esse tipo de gráfico. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a mesma situação. Substitui os valores, encontra e faz o gráfico. E daí, a gente tem esse gráfico. Faça bem bonitinho que você vai ver que dá certo. Aqui, ó, também. Preencha a sua tabela, coloca seno de 90 graus é 1. Aí, você põe 2 mais 1, que vai dar 3. Você faz todo o preenchimento e aí você coloca aqui agora a tua função. A mesma coisa para esses exercícios aqui. Esses exercícios aqui e esses daqui, ok? Se vocês tiverem necessidade que eu passe, eu posso também printar para vocês e enviar como um arquivo. E a mesma coisa aqui agora, olha que bonitinho, ó. Para esses aqui e esse aqui. E esse daqui, da sua tabela, com esse gráficozinho aqui. Tá vendo? É só substituir, fazer as continhas e aí desenhar o seu gráfico que tá aqui para vocês. Tá bom? Então, tá aí, feitos os exercícios da página 32 a 34. Espero que tenham gostado. E eu vou ainda corrigir alguns outros exercícios que alguns outros alunos pediram. Beijos, nos vemos daqui a pouco em outro link.